Então, eu gostaria de compartilhar, assim, com todos que estão nos ouvindo, no livro de Ruth, que todo mundo conhece a história de Ruth, que também foi uma estrangeira, uma imigrante, né? E nada mais propício de falar, né, de um imigrante, como somos imigrantes, estrangeiros nessa terra. Então, eu quero ler só 3 versículos. O capítulo 1 do livro de Ruth e o versículo 16, que diz: Disse, porém, Ruth: Não me inste que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixando de lhe falar nisso, assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém, e sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: Não é esta Noemi? E aqui eu quero deixar uma reflexão nessa palavra, porque a história de Ruth é muito interessante, porque conta, a história de Ruth é um drama, né? E fala sobre, na verdade, o tema principal aqui é a esperança. A gente pode tirar várias palavras, né? Várias mensagens, mas o tema principal aqui é esperança. E para falar de esperança, a gente sabe que em meio à esperança também existem os medos, né? Esperança vem do verbo esperançar. É diferente de esperar, porque tem pessoas que confundem esperança com esperar. E a esperança não, a esperança vem do verbo esperançar. Diferente de esperar, o verbo esperar, ele quer dizer você se senta, confia e espera o resultado, o que vai vir, o que vai acontecer. E esperançar não, esperançar é ativo. Você é o autor ou a autora da sua história, né? Você é o principal protagonista da sua história, você é quem vai fazer a sua história. No caso de todos que um dia decidimos vir, ainda que foi plano de Deus, é nós quem fazemos. Nós somos esse modelo ativo, fazemos a nossa história. Ruth, ela não sabia do que ia suceder, do que ia acontecer na terra de Belém, né? Belém significa casa de pão. E a família que levou ela, no caso Noemi, a sua sogra, ela também já tinha imigrado para a terra de Moabe, que foi onde ela conheceu a Ruth, que era moabita. Ela imigrou para lá na ideia de ter uma melhor vida, porque na casa de pão faltou pão. É tremendo isso, né? Na casa de pão faltou pão. Ou seja, Belém, que significa casa de pão, estava passando por um momento difícil, um momento de escassez de alimento. As pessoas estavam imigrando. Noemi, com seus filhos e seu marido, foi para a terra de Moabe, onde ali morreu seu marido. Seus filhos tinham casado, cada um os 2 casaram com moabitas. Uma era órfã e a outra Noemi, Ruth. Orfa decidiu permanecer com os conselhos da Noemi, né? Noemi foi muito agraciada, porque o nome Noemi, incluso, diz que significa amável, uma pessoa amável, né? Ela amou muito as noras dela, a ponto de chamar elas de filha. Então, elas receberam um amor que não conhecia dos deuses dela aí. Ou seja, existe algo tão lindo nessa história, né? Deus nessa história. Noemi amou as suas noras, a ponto de que quando os filhos dela faleceu, o esposo dela faleceu, Ruth decidiu ir também com Noemi, a voltar na terra de Noemi. E ela ia ser uma imigrante aí. Então, ela foi com a esperança de uma vida nova, uma esperança de uma nova história, mas ela talvez também teve medo em meio à esperança. Será que vai suceder realmente? Será que as coisas vão fluir? E é o que passa com nós que somos imigrantes. A gente sai da nossa terra, ainda que seja com o plano de Deus, como foi com Abraão, que ele disse: sai da tua terra, do meio dos teus, da tua parentela, e vai ao lugar onde eu te mostrarei. Ou seja, ele nem sabia para onde ia, mas pela fé, pela esperança e pela obediência à palavra, ele foi imigrar, né, em outras terras também. E em meio a essa imigração é onde Deus começa a realizar seus grandes propósitos.
E Noemi foi abençoada. E por meio da geração de Noemi veio a geração da salvação em Cristo. Porque Cristo vem da linhagem de Ruth, nesse caso, né? Porque Ruth voltou a refazer a vida dela. Deus tirou ela do meio dos deuses dela, da cultura dela. Ela não... Talvez ela teve os momentos que ela podia dizer assim, ai, hoje eu estou triste, mas ela demonstrou ser uma mulher forte. Uma mulher que disse assim, eu vou me apresentar como alguém que pode ir para o campo, trabalhar um trabalho pesado que é de homem, né? Porque o trabalho da ceifa era de homem, tanto que Boaz disse, deixa ela trabalhar, às vezes deixa aí umas espigas soltar para ela poder recolher mais essas espigas. E esse Boaz, que era o dono e era parentesco, né? Era a cultura da época, um parentesco poder casar com uma mulher viúva. Ele casou com ela refez a vida e daí veio a história da salvação, porque por meio dessa linhagem de Ruth veio Cristo. Então Deus, quando nos tira da nossa terra, é para um resultado maior, não é para um resultado menor, não é para que eu morra, para que eu perca minhas esperanças, é para que Deus cumpra as suas grandes promessas na nossa vida. E aí eu termino falando, né? Jeremias 29:11, que diz que os pensamentos do Senhor são pensamentos de paz e não de mal, para dar um fim de abundância na nossa vida. Esse é o pensamento de Deus na vida de qualquer imigrante que decide sair da sua terra, do meio da sua parentela. Vai ter as dificuldades? Sim, mas o Senhor no barco, toda tempestade que venha não vai ser nada, porque Ele vai estar aí ajudando, sustentando, e a última palavra vem sempre dele e é a melhor de todas as coisas.